Boa tarde, estamos no ar com o Sobral News em Debate, seu jornal diário da TV Interaja. Hoje nós temos uma edição especial e recebendo aqui alguém que retrata muito da sobralidade, o nosso querido Sebastião Albuquerque. Para fazer esse programa comigo, eu estou recebendo o Luzimar Castro, que também faz parte da produção desse programa. Luzimar, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo. E eu queria que você apresentasse o nosso convidado especial. Boa tarde. Eu tenho que dizer que eu estou muito feliz em participar deste programa, até porque estou ao lado de uma das pessoas, que eu diria assim, o ícone da radiofonia esportiva do estado do Ceará, um dos ícones, é o Sebastião Albuquerque, que tem uma história muito grande, uma história muito bonita dentro do futebol, não só como comentarista esportivo, como narrador que já foi, analista, como também diretor de clube, foi treinador, teve uma vivência muito grande, uma importância muito grande no futebol aqui da nossa cidade. Sebastião, e Tião, me permita? Vou te chamar, ficar à vontade. Seja bem-vindo, é um prazer, você não imagina a satisfação que temos em recebê-lo aqui no Sobral News em Debate. Muito boa tarde, Tiago, muito boa tarde, Luzimar. Sempre é uma satisfação conversar com você e hoje aqui com o Tiago, quero dizer para vocês que prazerosamente eu estou aqui e vamos bater um papo bem legal quando o assunto é futebol, é meu prato preferido. A gente poderia até começar, porque existe assim, alguns meios que levam as pessoas a fazer certas coisas na vida. Eu perguntaria, o que te levou, Tião, assim, a se envolver com o futebol? Como foi que surgiu essa paixão pelo futebol? Futebol, rapaz, veio no meu DNA. Sou filho de desportista. Há poucos instantes eu mostrava aqui o Tiago. Meu pai foi o fundador do Sobral Atlético Clube em 1938. Foi o time que rivalizou durante muitos anos com o Guarani Sporting Clube. O Guarani foi fundado no dia 3 de julho de 38 e o Sobral no dia 13, 10 dias depois, esses times se rivalizaram. Inclusive, eu tenho na minha casa um troféu ganho pelo Sobral frente ao Guarani Sporting Clube. Nasci estrategicamente dentro do futebol. Minha casa ficava aproximadamente 150 metros do Prado, que era, na época, a principal praça de esporte da cidade de Sobral. Na parede da minha casa tinha o Botafogo do Felipe Humberto, isso eu com 7 anos de idade. Um pouco mais abaixo, quase que de frente, uma casa depois, tinha o Flamengo do Souza Cruz, que foi uma das grandes agremiações do futebol de Sobral. E mais na frente, um pouco, no mesmo quarteirão, tinha o Vasco do Tarcísio, todos os times calçados, e o Flamengo disputando o campeonato sobralense. Então eu levei uma vida próximo do Prado. Atrás da minha casa tinha hoje aquela praça do Hotel Municipal, que era chamada Avenida Dom José, e depois passou a ser chamada Praça do Figueira, e ali foi onde eu iniciei os primeiros pontapés com a bola, e lá no Prado. Lá se jogava. O Prado é onde hoje é a rodoviária de Sobral. Aquela região todinha, da rodoviária até ali próximo ao posto do Zé Tiburcio. Ali era o hipódromo. Prado é hipódromo. É hoje o Derby Clube Sobralense, para quem não sabe. Foi fundado, se não me falha a memória, ele é o 2º ou 3º hipódromo do Brasil. Parece que perde no interior de São Paulo e um outro que eu não sei onde. E ali corria cavalos e se jogava futebol. Por incrível que pareça, é o maior absurdo que pode acontecer. Hoje, a medicina não permite você fazer um campo de futebol com menos de 200 ou 300 metros de onde corre cavalo. Porque, segundo eles, o maior, o tétano vem exatamente, o vírus do tétano vem exatamente do suor do animal, do cavalo. E então hoje é proibido. Mas durante muitos anos se jogou futebol ali no Prado. E eu, depois que o campo saiu, a gente ficou lá, aquele terreno ficou baldio há muitos anos, até o Padre Zé comprar. E o Tidinho foi quem iniciou ali com aquele prédio de frente à rodoviária. Aquele prédio que estão até interditando agora, o Alba Carneiro. E então eu fui criado ali, jogando futebol, levei minha vida, minha família, meus irmãos, sou mais novo de uma família de 8 irmãos, todo mundo praticava futebol. E o DNA estava em mim, eu não podia deixar de ser. Tiago. Bom, Tião, você já confessou aqui que é um apaixonado por futebol, o futebol está na sua veia. Mas antes até da gente falar na história do futebol profissional em Sobral e também da sua longa carreira na crônica desportiva, eu queria que você falasse um pouco do Sebastião atleta, já que você foi um praticante, talvez um dos que iniciou com muita
grandeza a difusão do futebol de salão na nossa cidade. Conte um pouco aí dessa sua história. Não resta dúvida que eu participei de praticamente quase que a vida toda do esporte amador, do futebol, do futsal da cidade de Sobral. Eu sou um cara, posso dizer, oriundo do futsal, mas eu nunca fui um bom jogador. Eu sempre fui um bom marcador. Eu me considero talvez um dos maiores marcadores que eu vi no futebol de salão de Sobral. Mas em termos de categoria, eu ficava muito a desejar. Agora, sempre fui dos Anjos. Os Anjos foi o maior time de futebol de salão criado na cidade de Sobral. Teve uma duração de mais de 20 anos, ininterrupto. Se não me falha a memória, ele perdeu 2 campeonatos. Eu acho que 2 ou só. O resto venceu todos, ganhou todos. Eu comecei como atleta, depois assumi a direção técnica. Fui talvez como técnico umas 10 vezes campeão sobralense comandando a representação dos Anjos. Depois saí, quando acabou, fui para o Marrequeiro, ganhamos todos os campeonatos que disputamos, com exceção do último, que não chegou a terminar. O Bené tirou o time antes do tempo, a Fábrica de Cimento pegou, levou o time do Bené em grupo, que era o Marrequeiro. Ele ainda mandou buscar 5 jogadores fora, jogadores de alta categoria que tinham disputado o último intermunicipal, mas a despesa estava sendo alta e fizeram uma sacanagem. Ele resolveu tirar o time do campeonato. E depois disso fui para o Socorel, fui campeão também com o Socorel. Um dia eu disse na Liga, teve uma discussão lá, e eu digo, olha, ninguém em Sobral consegue o número de títulos que eu consegui dentro do futsal. Até porque eu comecei muito novo e terminei já velho. Até eu acredito que 10, 12 anos atrás, eu ainda estava na ativa comandando times dentro do futsal de Sobral. Fui 3 vezes, Sobral foi 3 vezes vice-campeão do Intermunicipal. Nunca foi campeão. Por incrível que pareça, porque nós tínhamos o melhor futebol do interior cearense. Fomos 3 vezes vice-campeão, todas elas eu estava lá. Uma como atleta e 2 como treinador. Perdemos uma aqui, quando vencíamos o jogo de 2-0, para mim foi a maior derrota que aconteceu até hoje na minha vida, que mais me chateou, foi esse intermunicipal que nós perdemos aqui em Sobral, na final. E assim, perdemos um outro em Limoeiro do Norte. Em Limoeiro, foi contra o Limoeiro, mas não foi em Limoeiro, foi em Quixadá. Nós estávamos empatando o jogo de 1-1, faltando mais ou menos 2 minutos para terminar. Um cara inventou uma falta e dessa falta nós tomamos um gol, perdemos o campeonato do Intermunicipal. Tião, esse time, os Anjos, só parecia que era um nome, né? Que na verdade dentro de quadro deviam ser os verdadeiros demônios. Quem eram os Anjos? Quem foi que fez parte dessa equipe? Todo mundo que jogou bem futebol passou pelos Anjos. Os Anjos era um time organizado. Os Anjos, só para você ter uma ideia, você chegava lá, você tinha um cavalete, com o nome de todo mundo. Ninguém pegava um tênis, você chegava lá, estava um saco com o seu nome, com o seu número, todo mundo tinha seu número, eu era o 5. Você chegava, pegava saco de treino, treinava. Terminava, botava meia, calção, camisa suja. Dia seguinte, porque jogador de futebol tem essa mania de querer levar o tênis, querer levar a chuteira. Se no dia seguinte não tivesse, o cara mandava, Maximino mandava na casa dele buscar. Olha, não leva outra vez não. E era assim, você chegava tudo organizado. Nós tínhamos o time principal, tinha juvenil e tinha a criançada. Se faziam os jogadores, todos, por exemplo, os Anjos grandes, o time dos Anjos que foi famoso, o mais famoso dele foi Leão no gol. Conhece o Leão, que jogou Guarani também, futebol de poeira? Luiz Sampaio, falecido. Esquinha ou Maximeno, Tidim e Adilson Frota. Esse time agora passou por ele, Gildo, Procópio, Adilson Manés, Gilson do Manés, Aloysio de Aloysio, Zé Maria Couto, aquele que foi várias vezes presidente da Câmara de Fortaleza, jogou nele, Marcos de Granja, foi um craque que nós trouxemos de Granja, viu? O Sucata chegou a jogar dele não, né? Chegou a jogar, Lúcio Sucata. Fefeu que chegou a jogar, porque o tempo do... Zé Roberto, né? Não, Zé Roberto não. Foi uma das poucas pessoas que não jogou nos Anjos, foi o Zé Roberto. Zé Roberto jogou no estadual, um grande time também, o time do estadual. E esse agora do Marrequeiro, que era aquele time formado com Aristides, Zezé, Pote e Flávio, também foi um grande time. E às vezes na seleção a gente misturava com o pessoal do Alfa, né? Pegava o Tenego e o Mité, 2 bons jogadores. Mas a rigor, os Anjos era um time que sobrava. Naquela época, a gente jogava, toda semana não tinha jogo aqui, a gente ia para o interior. Granja, Ipu, Camucim, a gente exigia só
gasolina dos carros, uma festa e bebida na festa. Né? Quer dizer que não tinha ninguém pago. Não, tinha ninguém pago, todo mundo amador, todo mundo jogava por prazer. Uma turma que só andava junta. Você não via a gente separado. Normalmente, se você encontrar, tinha 10. A gente ia para uma festa, ia todo mundo junto. Aí era corriola. Por isso que eu digo, futebol de salão, eu só acredito quando é feito corriola. Que é aquele negócio, vamos treinar, vamos. A turma está toda... Tinha um timezinho, ele ganhou um torneio aqui em Sobral com o meu nome, que era aquela turma ali de próximo da Praça da Serra, os filhos do Zé Maria. Zé Maria que jogou Guarani, Zé Maria o Frase, aquela turmazinha por ali. E depois, até hoje, eles fazem parte da seleção de Sobral. É exatamente sonhando junto, é uma corriola. É verdade. Ô, Tião, naquela época, o futebol de salão de Sobral tinha uma referência a nível de estado. Até porque eram equipes de alto nível e uma competição que realmente lotava a quadra da ABB, que era onde acontecia os campeonatos. Aí tinha o Saia, né, que era um time muito bom. Olha, teve 2 times que teve durabilidade muito grande de Sobral, os Anjos e o Palmeiras. E o resto mudava. Todos os anos criava, tinha o Del Rio, tinha o Saia, tinha o estadual, também teve uns 3 anos o estadual, ou 4. Tinha a Curtimasa, disputou também. Tinha o 3º Batalhão, que sempre disputava. Tinha o Del Rio. E outros Bandeirantes clubes, Bandeirantes, que era da Fábrica de Cimento, exatamente. Então, mas os Anjos e o Palmeiras tiveram uma duração bem maior do que os demais clubes. Mas era um campeonato assim muito competitivo, que a gente... O povo lotava, todo mundo ia. A BB ali oferecia uma coisa diferente. Mesmo a gente não tinha aquela quadra nova, o pessoal ia, tomava uma cerveja. Me deram naquela quadra quadra descoberta. Começava naquela quadra antiga, depois fomos para lá. E ali foi que nós trouxemos seleção brasileira, trouxemos Sumov, trouxemos América, trouxemos o time do Oeste Banco, o Vargas Filho, vários times de Fortaleza. Nós empatamos, eu me lembro aqui que nós empatamos com a seleção brasileira na última partida, que ela ia sair do Brasil para disputar o Sul-Americano. Jogamos aqui, foi empate 2-2. O time de Sobral era bom. O futebol de Sobral era bom. Depois disso, eu só vi um futebol bom. Depois de muitos anos jogando com a gente, foi o Ipu, que fez uma grande agremiação. Eu me lembro até a formação, era Lulu, João de Deus e Iracema. Marcos Baú, aquele que foi gerente do banco aqui em Sobral. Sim. E Ferreirinha, que é o pai desse jogador que foi do Fortaleza, que jogou aqui, do Clodoaldo. Veja só, rapaz. Pois é, esse foi um grande time também que eu vi. Foi isso daí, já quando a gente já estava... A nossa primeira turma já estava deixando o futebol. Você foi treinador de um time que foi feito pelo Manés, se eu não me engano, né? Não, eu joguei no time, nós jogávamos no time do Manés. Era a Associação Atlética Manuel Flávio Carneiro, foi ali que nós iniciamos. O nosso primeiro campeonato, a corriola era mesmo, para onde um ia todos. E então era um bando, Era um bando, E então, quando terminou o campeonato, nós fomos campeão pela Associação Atlética Manuel Flota Carneiro. E, em seguida, nós resolvemos sair e formar a Sociedade Esportiva dos Anjos. Nós ainda tentamos fazer um clube aqui em Sobral, aquele terreno, aquele Laios Clube, aquele terreno Laios Clube, lá de frente a Laço, aquele terreno era nosso. Nós fizemos tudo aquilo de alicerce de pedra, ia fazer um clube. Aí a turma começou a casar, começou a ir um para lá, outro para cá, nós resolvemos, chamamos todo mundo, vamos dar isso para alguma coisa beneficente. E demos para o Laios fazer uma escola. Aquele colégio que tem lá, uma escola, não sei o que é hoje, aquilo foi dado por a gente, aquele terreno era nosso. Tião, e em relação ao Guarani, vocês tiveram assim uma grande participação na segunda edição do Guarani, na segunda fundação. Grande não, grandiosíssima. Foi nós que refundamos o Guarani, os Anjos, todo o pessoal dos Anjos, refundou o Guarani. 1964. O Guarani tinha deixado de existir há vários anos. Em 1964 nós resolvemos fazer um time só com o pessoal do futebol de salão. Aí tem até a foto disso, depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu contei a história, fomos botar o nome dos Anjos, mas aquilo era nome de futebol, nós botamos de Guarani. Vencemos o torneio início e logo de cara. Interessante, um time que só ganhava tinha o nome de Anjos, e o cara achou que não era nome de time, né? É porque nós jogávamos no time dele. E saímos todo mundo, e eu acredito que tenha sido por isso. Um ciumeiro, um patadinho de ciúme. Quis sacanear, né? Foi. Então, eu acredito que tenha sido exatamente por isso. A verdade é que ele não aceitou a gente escrever o nome na liga com o nome de Anjos. Aí passou, mas foi bom, porque no momento que nós ganhamos o torneio início, tudo gente jovem,
chamou a atenção dos torcedores, dos diretores, dos torcedores antigos. Magela Frota, que eu considero um dos maiores esportistas da cidade de Sobral, que é o pai do Maximiano Frota. Seu Magela foi logo de cara, Heraldo Girão, Cesário Teixeira, que foi talvez o maior craque dos anos 40, 50 do futebol de Sobral. Inclusive, outro dia eu conversava com Edmilson Souza, por incrível que pareça, Edmilson Souza foi um bom jogador de futebol. E ele me disse que o Cesário, além de ser um grande jogador de futebol, era um homem que gastava com o time. Ele era o melhor jogador do time e era ele que fazia despesa com esse Guarani, que foi campeão em 49 do Intermunicipal, que foi a grande conquista do Guarani Sporting Clube, foi o Intermunicipal de 1949. Nós levamos o resto da vida lutando para conseguir, e só viemos conseguir novamente em 65, com aquele time que talvez você não se lembre, o Thiago não lembra, mas você talvez lembre de muita gente ali: Bacabal, Sebastião, Pelado, Zé e Jim. Jim é irmão do Bureta. Jim é tio do coronel aí. Na frente, Najib Cabeção, centroavante, o Radier entrou na marra, mas fez o gol da vitória na final, mas não é o centroavante, não era o Radier, não estou lembrado. Cafuringa, Quitola e Cafuringa. Quitola e Cafuringa. Eu lembro desse jogo em que o Bacabal defendeu um pênalti histórico, né? Parece que ele defendeu o pênalti, retornaram esse pênalti, anularam para recobrar e ele defendeu de novo. Eu vou contar uma história. Às vezes, quando eu vejo jogador de seleção brasileira perder penalidade máxima, eu fico assim de boca aberta. E vou contar uma história para vocês do Najib. Nesse Intermunicipal, Sobral empatou com Camusim. Camusim cheio de jogadores de fora, inclusive Vicentinho, um dos craques do futebol piauiense. E foram para a penalidade máxima. Só quem batia naquele tempo era um jogador série de 5. Até alguém perder. Bateram 25 pênaltis. O Najib fez 25 gols e o cara perdeu do 24º. E é porque foi repetido ainda. É o mesmo jogador batendo. Era o mesmo jogador batendo. Bateram 25 penalidades. O Najib bateu 25 penalidades, marcou 25 gols. E o Vicentinho perdeu 1, foi 24. Depois disso, nós tivemos a final com Itapipoca, uma final realmente extraordinária. Itapipoca tinha uma família, tinha uns 4 jogadores ou 3, por nome Facó. Teve aqui, lembra do Facó do Fortaleza? Facó do Fortaleza. Era o mais novo dele, era o Olímpio Facó, Oswaldo Facó e o Facó. E outro dia eu conversando com aquele goleiro, que é Facó e é filho do Olímpio Facó. Do Olímpio ou do Oswaldo, ele me disse que era filho, que o pai dele tinha jogado naquele Intermunicipal. Isso, a história se escrevendo de uma forma bem interessante. E o Tião chegou aqui hoje no programa trazendo um livro que, segundo ele, relata muito da história do futebol cearense. E tem seu dedo aqui, né, Tião? Vou mostrar aqui para o nosso espectador. Um livro que conta a história do futebol e também a história do Guarani. Do São Cristóvão ao Guarani, a história do futebol sobralense. Firmino Dias Lopes. Fala um pouco desse livro aí para nós. Esse cidadão é uma pessoa que começou no Rádio Sobral, um grande narrador esportivo. Daqui ele foi embora, foi para São Paulo. Durante mais de 30 anos, é radicado a imprensa de Curitiba, do Paraná. Foi presidente da Federação Paranaense de Futebol diversos anos. Tem um livro escrito sobre o futebol do Paraná e um dia ele me procurou e disse: Sebastião, eu soube que você está pensando em fazer um livro sobre o futebol de Sobral, eu gostaria de fazer em 2 mãos. Eu comecei a conversar e perguntar: Firmino, isso e tal, era meu amigo de infância. Eu digo: Firmino, você vai fazer o livro só. O que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. E ele sempre, quando tinha uma dúvida, quando ele queria saber uma coisa, ele me telefonava. Eu dei talvez umas 60 fotografias a ele de futebol daqui da cidade de Sobral. E ele fez livro, mandou, sua única pessoa em Sobral, vou até mostrar, sua única pessoa em Sobral a ter esse livro, a ter lido esse livro. Ele vai lançar no dia... Esse livro ainda não foi lançado. Não, né? Não foi lançado. Vai ser lançado agora na inauguração de Sobral, no dia, deixa eu ver, rapaz, lançamento, no dia 29 de junho. Lá na Casa da Cultura, o pessoal que gosta de futebol vai saber. Do São Cristóvão ao Guarani. Está aqui o São Cristóvão e está aqui o Guarani, campeão de 49. Então, cara, é isso daí. Eu acho que quem gosta de futebol, pessoa que é estudiosa de futebol, deve comprar esse livro, porque ele conta detalhe, ele conta da primeira bola. Ele diz que a primeira bola que chegou em Sobral,
quem trouxe a primeira bola para Sobral, por incrível que pareça, talvez ache, pelo filho, a gente acha que ele nunca, na família, nem jogou futebol. O pai do seu Aurélio Ponte, seu Samuel Ponte, desembarcou do Pará com a primeira bola de futebol aqui na cidade de Sobral. Couro de camelo, né? Dura que só. Mas aí o cara fala, Pelé, Maradona, Pelé, não sei o que. Naquele tempo você jogava com uma bola de couro. Na época dele, bola de pito. Eu ainda joguei com bola de pito. Quando pegava no corpo... Bola de pito, você enchia a bicha aqui, amarrava, colocava o pito para dentro, pegava. Ela tinha uma partezinha aberta que se costurava. Ela tinha tipo um cadastro de couro. Você costurava, eu joguei com bola de pito. Comprei uma bola. Que era para cobrir o pito. Na época que estava fazendo o calçamento da Joaquim Ribeiro, eu tarado por bola, e nunca tinha visto aqueles canivetes de 7 folhas. Então, 12 anos, 10 anos de idade, 9 anos de idade. E eu vi o cara com um canivete daquele, um abridor de garrafa, uma coisa. Eu fiquei encantado com aquele canivete. Eu tinha uma bola de pito. E ele disse, quer tocar na bola de pito? Eu toquei. Depois foi o maior arrependimento que eu tive. Chorei pra caramba depois. Tião, agora, eu sei que a gente vai continuar muito falando de futebol, mas tem o outro lado que você se despontou. Por sinal, nós que fazemos a crônica desportiva devemos muito a você pela sua ousadia e pela sua forma muito ímpar de narrar os fatos que acontecem numa partida de futebol. Eu acho que não só nós da imprensa de Sobral, mas eu acredito que todos nós da imprensa do Ceará temos assim uma certa gratidão pelo aprendizado que nós tivemos com você. Agora me conta assim, como foi que você surgiu para o rádio sobralense? Eu antes falei do Felipe Humberto para vocês. Felipe Humberto você deve ter conhecido. E ele vai comentando futebol ainda por aqui, né? Felipe Humberto vai ser um dos convidados nossos. Felipe Humberto, meu vizinho, tinha o Botafogo. E vizinho, parede de meia. E é radialista, foi durante muito tempo comentarista da cidade de Sobral. E eu gostando muito de futebol, às vezes eu ia para o estúdio e ficava assistindo o programa com ele lá dentro do estúdio. E ele começou a pedir, olha, traz os resultados dos jogos aí das praças. E eu comecei a levar esses resultados. E ele começou a botar para falar. E eu comecei a criar gosto. Mas para valer mesmo, eu comecei na quadra do Manés. Para quem não sabe, Manés foi um dos maiores desportistas da cidade de Sobral. Manés, o desportista de Sobral tem que respeitar o Manés por tudo que ele fez. Primeiro de tudo, foi atleta. Foi campeão do Intermunicipal como treinador, como goleiro. Foi campeão do Intermunicipal de 65 como dirigente. Ajudou a levar o Guarani para divisão de acesso. Dirigiu o Guarani por muitos anos como presidente do Guarani Sporting Clube. Inclusive, na casa dele, ele construiu uma quadra. Hoje, onde funciona aquele instituto de inglês ali, no Boulevard, ali, aquela casa da esquina, ali no Boulevard. Ele lá construiu uma quadra e fizemos um campeonato lá. E o Felipe Humberto, vamos transmitir esse campeonato. Então, o João Batista Marinho, médico, renomado, hoje faz parte daquela equipe de transplante de fígado, né? De fígado. Era o narrador, o Felipe o comentarista e eu o repórter. Foi ali que eu comecei no rádio mesmo, para valer, fazendo reportagem. Depois disso eu comecei. Aí nós fomos cobrir um intermunicipal. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Esses radialistas de Sobral pegam muita moleza, muita garapa. Olha, no tempo da Tele Ceará já era ruim, né? Quando falava Tele Ceará, a gente não entrava no ar. Imagina na época que não tinha nada disso. A gente ia fazer uma transmissão fora, ou por SSB, se arrumasse quem desse, ou pelos Correios, ou pela Estrada de Ferro. Sem ter uma antena, sem ter coisa nenhuma. Foguinho, outro cara que merece ter o nome estampado desse tamanho aqui, dentro do rádio de Sobral, não como radialista, mas como o homem que armava o circo para a gente falar. Era que articulava a possibilidade. Era o técnico, quem fazia tudo, seu Foguinho, ninguém dava uma palavra em rádio numa transmissão externa na cidade de Sobral. Você chegou a fazer transmissão em SSB? Era, em tudo, a gente ia para lá, não tinha outro meio, pelo fio da Estrada de Ferro. Negócio de telegrafia. O Felipe Beto é que arrumava essas coisas. Aliás, hoje eu não sei ainda montar. Se eu chegar no estádio, coloca essa mala aí, eu não sei, eu não mexo em nada de eletrônica. Nunca coloquei isso daí. Mas, eu lembro que o Gilvan Aragão, locutor que começou comigo, nós fomos fazer uma partida Brasil e Uruguai. Na hora, nada de retorno, nada saber se estava falando. E ele veio quando me disse, eu digo, tá no ar, eu já fui lá embaixo, telefonei, tá legal, mas eu não sabia que estava legal, mas se nós fomos para transmitir, eu digo, transmite aí, tá legal.
Aí veio quando ele estava... Tinha que animá-lo, né? Tinha que mantê-lo animado. Senão ele parava, ele estava legal. Então, a verdade é que o som estava maravilhoso. Mas não tinha retorno, cara. Então você transmitir uma partida de futebol sem retorno seco, é brincadeira, cara. E achando que não está no ar. Aí vem quando ele virava e dizia, tá no ar, vai lá, chega junto. Ele acha bom, toda vez que ele me encontra, ele diz, Tião, primeira partida internacional que eu fiz contigo, 1-0 para o Brasil, gol de pênalti marcado por Getúlio. Ele nunca esqueceu isso. Aí teve essa transmissão lá no Manés, né? Vocês foram Sim, fazer... aí no Manés, pronto, começava a transmitimos o campeonato todinho. Aí daí por diante, pronto, fizemos um bocado de intermunicipal. Agora o futebol de Sobral, é difícil escrever o futebol de Sobral, porque naquela época parava. Chegava na época das corrida de cavalo em Sobral, era mais prestigiado que o futebol. Chegava na época das corridas, as corridas dominavam. O Turf dominava na cidade de Sobral. Muitas vezes vinha time de Fortaleza, o pessoal do futebol chegava para o pessoal das corridas, do Turf, e pedia, olha, vamos terminar hoje mais cedo, 3 horas, para o pessoal assistir o futebol. Mas mesmo nós temos que convir que o pessoal do Turf era praticamente quase pessoas que gostavam de futebol. Milton Moreira, que foi quem deu o campo da cidade. Sobral jogou 20 anos no campo da cidade, de graça. O Edmilson deu, fez o campo lá, cercou, não tinha muro, era cercado com arame farpado, com esqueleto. O esqueleto. Esqueleto, já é esqueleto. O alambrado de madeira, 1,5 m, mais ou menos. Arquibancada de madeira também. Um pedaço de arquibancada de madeira e a cabine verde e amarela da Rádio Iracema, que depois também a educadora fez outra. Então é história. E eu tinha uma foto, me roubaram essa foto. Eu mostrava muito minhas fotos e assim, que é que eu levado. Essa eu achava histórica, porque tinha a foto da primeira cabine feita em Sobral. E levaram essa foto minha. Como eu tenho uma também no estádio do Junco. Eu, o Tidinho, o Maximino Frota, o Passo Preto, que foi massagista do Guarani, o Atibone Bastos da Guerra, que foi vereador aqui, morreu agora há uns 3 meses, o Fernando Doutor Tomás e o mestre Zé Rosa. Nós batemos uma foto no estádio daqui quando estava colocando o madeirete do estádio. A vibração da gente por esse estádio era tão grande que pelo menos 2 vezes por semana a gente ia para o estádio para ver como é que estava a obra, se estava andando, como é que era, e então nesse dia nós estávamos... Vibrador mesmo, né? Vibrava, esperando, brigamos muito por esse estádio, né? Uma pessoa que teve muito mérito na construção do estádio de Sobral, Maximino Fernando Solon. Maximino Frota e Fernando Solon. Eles tinham um programa na Rádio Educadora e na época começava, o Cesário prometeu fazer o estádio, comprou um terreno naquele lado de lá, servia para o estádio, Zé Prado entrou, prometeu, aí ficaram a coxinha do Zé Prado, não, seu Jerônimo. Seu Jerônimo prometeu, seu Jerônimo, ele terminou fazendo o estádio, um estádio muito bonito, o estádio de Sobral, viu, cara? E muito bom, boa dimensão, né? Você falou aí em 2 coisas, uma bola de couro e falou no campo da Cidal. Eu tive uma história legal ali com aquele campo da Cidal, porque... tinha aquele negócio de você furar o gol. Seria furar o gol? Seria você driblar a segurança e entrar de graça. Exatamente. E a garotada fazia isso muito bem. O garoto na época... Aqui tinha 2 caras especialistas em furar gol. 2 minutos, depois termina. O Pirrita, hoje dentista, doutor Arteiro, e o irmão do Zé Lira Aguiar, que é o Samuel. Eles iam assistir um jogo de Fortaleza e iam no trem. Não pagava passagem, almoçava no restaurante, furava o gol do estádio, se hospedava lá no Paraibano e voltava sem gastar um centavo. Mas naquele tempo o negócio furar gol em circo, estádio, era normal, viu? O campo da Cidade tinha uma segurança muito forte. E o que me marcou foi o seguinte, que eu consegui entrar no campo, furar gol. E o outro caso que me chamou a atenção foi um gol que o Pelado fez no América, que o goleiro era o Pedrinho. Pedro Núbia, quase do meio do campo. É uma bola rebatida, o Pelado do jeito que vinha. Soltou-lhe o sapato que ela tinha no América. Ela saiu, estava molhada, aquelas bolas de couro que pesavam 300 quilos mais ou menos. Ela saiu fazendo assim um barulho enorme e soltando aquela água, que quando o Pedrinho levantou as mãos, ela furou a rede e bateu no muro que ficava atrás do campo da trave que dava aqui para a cidade de Sobral. Quer dizer, foi uma das coisas que para mim ficou marcado esse jogo contra o América, que o goleiro era o Pedrinho e o Pelado fez esse gol. É muito diferente jogar com uma bola de couro molhada, como se o Pelé jogava e jogar com essa bola de hoje. De hoje é material sintético. Chuteira totalmente diferente, viu? Tudo hoje, o cara tinha um pouco de habilidade,
Pelé hoje, o cara diz, o Pelé hoje não fazia gol. Diz, faz 2000. Até a bolinha de futsal, hoje é uma bolona, né? Deixou de ser o esporte da bola pesada. Preguiçosa, da bola preguiçosa que ela não pulava, né? É a bola quase do tamanho do futebol de campo. Tião, você foi o pai de muitos profissionais do rádio aqui em Sobral. Eu acho que se a gente começar a enumerar aqui, nós vamos terminar o programa. Mas vamos citar alguns nomes. Não, eu trabalhei, eu não vou dizer que lancei nem coisa nenhuma, eu trabalhei praticamente com o narrador de futebol de Sobral. Eu acho que o único que eu nunca transmiti futebol foi com o Magela Galvão, embora tenha transmitido futebol de salão. Eu comentei um jogo para ele em futebol de salão, eu estava por lá e ele me chamava para comentar os jogos. Eu acho que foi no Intermunicipal, foi num campeonato cearense, E o menino, aquele rapaz da Rádio Caiçara, Moreno. Carlos Rodrigues? Não, o Carlos Rodrigues mesmo, trabalhou comigo, da Rádio Iracema, da Rádio Cidade não, na Tupinambá. Carlos Rodrigues, Helder Martins, Idenaldo Lira, Barros Mendes, Tupinambá Frota, Macário Batista, Gilvar Aragão. Vai botando mais, quem é que tem mais? Paulo César Ponte, vai mais Maria Félix, quem botou ele no rádio, fui eu e o Oswaldo Avelino, a pedido do Márcio da Cruz, pai do Babá, quem mais? Elton Vasconcelos, Aldi Dudman, lá do Rio Grande do Norte, filho daquele grande locutor esportivo, Aldi Dudman, que rodou o Nordeste todo, eu não sei o que é que foi feito dele, mas o filho dele também era narrador de futebol. Fabiano Moraes, que hoje está na Globo de Recife, né? Chico do Nordeste, o menino Luiz Siqueira. Quem mais? Esses dois, o que citou por último. Sem contar Nordeste. Que nós, inclusive, já trabalhamos juntos, acho que até em uma transmissão só, né? Foi. Não, só uma não. Foi várias. Eu comentei um campeonato para. Quando o menino começou lá, o Silvestre Stallone, eu não lembro que era um narrador. Trabalhou com a gente. Foi, eu fiz um ano lá. Inclusive a cabine era até no meu nome, pô. Eu fui uma sacanagem da porra com ele. O interessante é que na cabine era Cabine Sebastião com C. Albuquerque. E com C. Sebastião com C e Albuquerque era Albuquerque, né? Aí tava lá até bem pouco tempo. Mas valeu a intenção. Valeu. Eu acho aquele cara sensacional e acho um dos profissionais sérios do Rádio Sobral. Eu queria pedir a colaboração aqui da retaguarda aqui, do pessoal da produção, que me trouxesse aqui uma das coisas que me orgulha muito, obrigado, que me orgulha muito, e o doutor Tiago também teve a oportunidade de ser agraciado em outra oportunidade, e infelizmente ele esqueceu de trazer. Eu tenho muito orgulho de ser possuidor desse troféu, que traz o nome Sebastião Albuquerque. Eu acho que não poderia ter uma homenagem tão justa pelo que ele representa para o esporte, não só de Sobral, não só do Ceará, mas eu diria para o futebol brasileiro, porque o futebol ele é a história num todo. Em 2010, eu recebi, isso aqui é uma promoção do Centro Cultural Dom José, e em parceria com a Prefeitura de Sobral. O doutor Chico Prado tem uma participação também, isso aqui é presidente. E eu recebi como um dos melhores do ano de 2010. O troféu traz seu nome, Sebastião. Eu sou muito, guardo isso aqui como guardo. Eu tenho um carinho como tenho um carinho por um filho. E sou muito satisfeito por ter sido lembrado nesse ano e de o troféu trazer o seu nome. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua generosidade pelas palavras e dizer para você que você sabe que eu sempre tive como grande comentarista. Você trabalhou comigo muito tempo, nós dividimos durante muito tempo, nós aprendemos juntos, dividimos o espaço no comentário, né? O outro que eu esqueci de falar, o Djalma, né? O Djalma também, eu dividi espaço com ele, desde quando ele estava dando os primeiros passos, né? Eu abri espaço para ele, eu era o comentarista, ele disse, não, deixa lá, bota o menino para falar um pedaço e tal. Praticamente toda a turma do esporte, com 2 ou 3 exceções, trabalhou comigo. Esqueci, rapaz, do Valdo Mesquita. A gente começa, nunca é bom citar nome, porque se esquece. Esqueci daquele do menino da Taperoaba, o plantão da rádio, Márcio Souza, sinal, um cara que eu acho sensacional como plantão. Acho que ele pode arrumar a mala, ele trabalha em qualquer emissora do país. Sebastião,
Quer que eu fale sobre o troféu? O troféu, era isso que eu queria que você me explicasse, da sua satisfação quando lhe indagaram no tocante Vou contar a história. pedir o seu nome para que fizesse parte dessa homenagem. Certa vez eu ia passando determinada rua da cidade de Sobral, quando encontrei o Chico Prado, doutor Chico Prado. Ele bateu e disse: olha, Sebastião, o Centro Cultural do José está querendo prestar uma homenagem, criar um troféu para dar os destaques do futebol, do rádio de Sobral e dos jogadores, diretores, as pessoas que se destacarem no ano dentro do esporte. Pô, parabéns. Nós moramos num país que ninguém procura homenagear e essa sua ideia é maravilhosa. Só lembra depois que morre, né? Aí ele partiu e disse: olha, e o nome do troféu vai ser... Eu digo: você está com brincadeira. Eu digo: procura aí um Najib Marco, uma pessoa que já morreu. Não é Najib, acho que ele era vivo, não foi o Najib, não. Eu disse... Aí ele disse: não, o nome vai ser eu. Na hora eu não podia dizer não, porque seria falta de educação. Mas eu fiquei com vergonha de dizer: pô, eu estou na ativa e receber esse troféu no meu nome, mas primeira vez que fui entregar o troféu, encabulado, meus amigos, todos os colegas, Francisco Apoliano, Francisco também trabalhou comigo, Tupinambá Frota trabalhou comigo, esqueci. Então, Tupinambá Frota, foi o mesmo, Cesário Apoliano também. Então, aí eu digo: pô, depois eu fiz uma avaliação. Eu digo: rapaz, eu vou dizer, olha, gente, isso daqui podia ser em nome de Manés, podia ser em nome de Cesário, podia ser em nome de Tupinambá, de Francisco Apoliano, de Cesário Teixeira. O importante é que vai receber o troféu, vai haver a homenagem. O nome de qual é, o importante é ter o troféu. Aí depois eu cheguei à conclusão, comecei a rever a minha passagem dentro do futebol e eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho muita coisa, muito tempo prestando serviço ao Esporte Sobral, esse Guarani Sporting Clube. Quando os prefeitos não ajudavam, ele vivia praticamente à custa das rendas e de algumas coisas de alguns esportistas. Na hora que o Guarani não podia viajar, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, Sebastião Albuquerque era o primeiro nome chamado para ir falar com o prefeito, para sair no comércio pedindo. Eu que nunca pedi nada para mim, mas para o Guarani pedi demais, viu? Ajudei muito o Guarani. Então, depois de tudo isso, eu digo, pelo que eu fiz pelo esporte amador, pelo que eu fiz pelo Guarani, eu digo, eu mereço realmente e tenho muito orgulho desse troféu ser meu nome. 15ª edição. Foi feita no ano que passou, e o doutor Chico já está começando a se empolgar, outro dia já estava me dizendo que já estava escolhendo os nomes para o próximo ano, para este ano em dezembro. Né? Beleza, viu, Luzimar? Olha, Tião, você passou por todas as emissoras de Rádio Sobral, mais por aclamação, para recrutar esse pessoal, muitas vezes né? Eu fui para ajudar. Por exemplo, era um amigo que estava numa rádio, eu via que a equipe dele estava fraca, eu digo: não, eu vou, porque de qualquer maneira, meu nome pesa de qualquer maneira dentro do Rádio Sobral, que me desculpa a falta de modéstia, viu? Não, com certeza. Hein? Mas daí amigo meu, muitas vezes eu digo: não, eu vou para colaborar, para quebrar o galho, para dar um ar de maior responsabilidade à equipe, etc, etc. Doutor Tiago, fica à vontade. Pois é, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu acho quero agradecer aqui a presença do Tião e desejar a você que continue sempre com esse sucesso, Tião, e que é muito bom, tanto para nós que fazemos esporte no rádio e também os espectadores da TV Interaja, lhe receber, e o que a gente deseja é estar muitos anos aqui com você e em outra oportunidade até a gente falar mais em futebol com o Tião. Bom, eu quero dizer alguma coisa, ia falar? Não, eu queria dizer é que o mínimo que nós, pessoal aqui da técnica, e vocês que estão do outro lado, o mínimo que a gente poderia fazer era bater palma. A bondade de vocês. Eu quero dizer para vocês, foi uma festa estar nesse programa, estou maravilhado. Até porque eu nunca tinha falado em televisão, viu? Agradeço o convite de vocês, estou à disposição. Eu brinco muito com os caras, quando eles dizem: faz isso, eu digo: olha, eu sou de briga de galá inteiro. O meu negócio não é só esporte, não. Qualquer assunto que você queira falar, política, sobre a cidade de Sobral, quem conhece as coisas da cidade de Sobral, uma série de coisas aí, vocês podem me chamar. Eu venho aqui com o maior prazer conversar com vocês. Eu estou muito satisfeito de ter participado do programa de hoje.
ao lado de um grande mestre do rádio desportivo da Zona Norte do estado do Ceará num todo, possamos dizer assim. O nome Sebastião Albuquerque ecoa pelos 4 cantos do Ceará, muito comentado no sul do estado, lá em Juazeiro do Norte, no Crato. Sempre que a gente se encontra com alguns amigos do rádio, eles sempre perguntam da atividade do Tião, como ele está, toda aquela preocupação de que ele esteja ainda no rádio, ensinando aos mais jovens. E aqui eu me sinto muito gratificado em participar, Tiago. Obrigado pelo convite de participar do programa de hoje. Estou muito satisfeito do Tião Albuquerque, se eu tenho a liberdade de chamar assim, Tião Albuquerque, de ter aceito o convite da produção, de vir participar do programa. E aqui a gente fica com as portas abertas para outras oportunidades que você possa vir nos agraciar com a sua presença, Tião. Pai, eu estou feliz. Fiquei muito feliz e, como já disse a vocês, no dia que precisar, é só tocar no músico, eu estou aqui. Com todo o prazer. Vocês são demais. Você é um cara maravilhoso, Lucimar. E eu tive a honra de receber o troféu Sebastião Albuquerque no ano de 2005. E quero agradecer a você, espectador da TV Interaja. Participe, acesse o nosso site www.tvinteraja.com.br. Doutor Tiago, Posso quebrar o protocolo? Pode. tem todo direito. Fique à vontade. Dizer para vocês que isso daqui foi um campo de vôlei, uma quadra de voleibol. Ao lado daquela caiçara, joguei voleibol aqui e só mesmo para chamar a atenção, esse ladinho aqui era uma quadra de voleibol. Pois é, e terminamos essa edição especial e deixo para você o meu abraço até o nosso próximo encontro. Com certeza essa edição vai ser recorde de acessos no nosso site. Um abraço!